Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em Veja, TV de Veja.com e para começar a semana a gente vai falar das contas do governo. São abertas, são fechadas, tem caixa preta, não tem caixa preta? Como é que faz para colocar esse ajuste fiscal nos trilhos? Ai, meu Deus do céu, quanto isso vai custar ao seu bolso, quanto vai custar ao país e quanto já custou a série de lambanças feitas por esse governo? E os acordos de leniência, hein? Será que as empreiteiras do Petrolão serão premiadas? Sim, elas que participaram aí desse sistema de corrupção. Afinal de contas, corrupção só tem um jeito de acontecer. Tem o corrupto de um lado, o corruptor do outro, e há uma força, mas uma força tão estranha, para que os corruptores sejam salvos desse processo. A Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e até o Tribunal de Contas estão fazendo um joguinho assim, ó, ensaiado, para tentar livrar as empreiteiras do Petrolão. Para onde a gente vai caminhar? Será que essa caixa preta toda um dia será aberta? Bom, para conversar sobre tudo isso e muito mais, eu recebo aqui nos estúdios de TV já o Gil Castelo Branco. Ele é da ONG Contas Abertas e ele é o secretário-geral, fundador, presidente, diretor. Tudo bem, Gil? Tudo bem, vai ser um prazer estar contigo. O prazer é todo meu. Eu vou começar com a pergunta mais básica de todas, né? A gente vive realmente num sistema em que as contas vivem dentro de uma caixa preta. É muito difícil saber o quanto esse governo custa, o quanto esse país custa, o quanto de fato é roubado. E eu puxo aqui para a Petrobras. Por que para a Petrobras? A Petrobras não consegue saber o tamanho da corrupção lá de dentro, gente. Não consegue ter um balanço auditado, porque até agora eles não conseguem ter a certeza de quanto foi roubado de fato. Só se sabe que são bilhões e bilhões. Que desafio, hein? Exatamente. Eu acho que a corrupção, inclusive hoje, ela acontece muito mais até nas estatais do que na administração direta. Porque ali, eu costumo dizer, é a Disneylândia dos corruptos. Na verdade, você não sabe exatamente quanto ela gasta, porque só o que passa no Congresso é a parte de investimentos, aquele gasto nobre, o que ela compra, faz em obras, equipamentos, e mesmo assim passa o total apenas ali. Então, elas têm muito dinheiro, mas muito mais até do que a administração direta. No ano passado, por exemplo, enquanto a União, a administração direta, investiu 57 bilhões, só a Petrobras foi 81,5 bilhões. As estatais como um todo, 95 bilhões. Então, tem muito dinheiro, muita gerência política e muito pouca transparência. Se nós quisermos saber, por exemplo, quanto a Petrobras investiu em março, até para saber se isso está afetando ou não os investimentos dela, nós só vamos saber no final de maio. Então, nesse ambiente, prospera a corrupção. E até me surpreende, né, que depois de tantas discussões sobre o que nós devemos fazer a partir desse escândalo da Petrobras, ainda não tenha havido assim com muita intensidade o que vai ser feito para realmente se controlar a Petrobras. Eu até me lembro do que dizia o Roberto Campos, né, que tinha umas frases assim curiosas, e ele dizia o seguinte, que a diferença entre a empresa privada e a empresa estatal é que a privada, era controlada pelo governo e a estatal não era controlada por ninguém. Então essa era uma visão que eu acho que está muito próxima da realidade de hoje. Muito próxima da realidade de hoje. Então, na verdade, eu percebo que a Petrobras, ela vivenciou esse escândalo durante aí, mais de 10 anos, sabe-se lá há quanto tempo isso acontece, mas o órgão de controle interno não viu nada. Gil, como é que pode? A gente tem ali CGU, a gente tem Tribunal de Contas da União, a gente tem todos os Ministérios Públicos da vida, a gente tem o próprio governo, a gente deveria ter gente auditando ali dentro aquilo tudo. Ninguém viu nada. Conselho Fiscal, Conselho de Administração, CVM, o Ministério do Planejamento, Tava todo mundo de férias. CGU e TCU, que de vez em quando pegavam alguma coisa numa obra, noutra obra, mas nunca aquela corrupção institucionalizada, com diretorias e com percentuais definidos, né? Então eu acho que isso ninguém jamais tinha pego. E o que se fez até agora para que isso acabe definitivamente? Bom, criaram uma diretoria de compliance, mas será que isso vai resolver? Eu acho que o que resolveria mesmo é a transparência. Nós precisamos de muito mais transparência na gestão, nas contas, né? Porque até como já dizia lá um juiz americano, Louis Brandeis, a luz do sol, o melhor dos desinfetantes. Ele dizia isso há mais de um século. E eu acho que essa frase continua valendo para agora. Quando você diz que as estatais são a Disneylândia aí dos corruptos, fica muito claro, né? A tradução dessa frase é muito mais fácil roubar em estatal. Pronto, né? Por quê? Fazer a festa ali é fácil porque tem muito dinheiro, como o Gil acabou de dizer, e há muito pouco controle. E, no final das contas, a gente fica com aquela sensação de que a gente não sabe de nada, né? A gente não tem ideia do que de fato acontece lá por trás. A gente hoje sabe um pouco da Lava Jato, mas nem mesmo dentro da Petrobras, como eu disse aqui, se sabe o tamanho do prejuízo. E a cada gaveta que se abre, sai um esqueleto novo.
Exatamente. Olha, a Petrobras, ela inclusive nega informações assim banais. Por exemplo, nós chegamos a pedir à Petrobras o PDG. PDG, no linguajar, né, burocrático, é Programa de Dispêndios Globais. Ali ela informa o Ministério do Planejamento todo mês quanto ela gastou, mas ela informa por alto, é um total das contas. Não chega a dizer de quem ela está comprando, por quanto ela está comprando. É apenas um valor global das despesas discriminadas, né? A Petrobras negou. Nós pedimos ao Ministério do Planejamento, ele nos enviou. Quer dizer, então chega a ser incoerente. Eu acho que eles nem chegam a combinar bem o que vão esconder ou não. E além disso, quer dizer, na verdade, saber, por exemplo, como eu disse, quanto elas investiram, isso chega a ser banal, não é? E, no entanto, você não tem um portal. No final sai uma portaria num papel, quer dizer, alguma coisa completamente fora do que hoje podia ser feito, né? De você ter ali um portal e aquele dado sendo alimentado diariamente, ou mensalmente, ou quinzenalmente, né? Agora, o que a gente vê na Petrobras não é uma exclusividade da Petrobras, né? Por quê? Porque, por exemplo, se fala aí da Eletrobras, todo mundo fala, olha, a Petrobras é uma formiguinha perto do elefante da Eletrobras, espera chegar no setor elétrico. Aí tem gente falando do BNDES. Gente, o Tribunal de Contas da União não consegue saber quanto é que o BNDES emprestou para os amiguinhos do governo. Isso aqui não é uma coisa que eu estou dizendo assim da cartola, isso aqui foi o presidente do TCU que, olhando nos meus olhos, falou, eu não consigo saber. Eu peço, a gente manda lá ofício, a gente ameaça, e o BNDES faz isso aqui, para o Tribunal de Contas, que é um órgão de controle externo, é um braço do próprio Legislativo. E olha, inclusive a dívida, né, do BNDES com o Tesouro, hoje está praticamente em R$500 bilhão, quer dizer, são 500 bilhões de reais. Agora, para onde foi todo esse dinheiro? Essa é a pergunta, Para onde foi todo esse dinheiro? Quer dizer, além do que foi para o exterior, lá para o Porto de Mariel e para outras tantas obras que aconteceram mundo afora, e em que condições? Porque, afinal de contas, quer dizer, isso tudo passa a ser sigiloso e você não sabe nem em que condições isso aconteceu. Se foi a fundo perdido, se foi num juro subsidiado, e afinal de contas, quem subsidia somos nós, né? O Estado não gera um centavo. Claro, tudo que ele gasta, Estado não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro. Tudo que ele gasta são as custas dos nossos impostos, das taxas e contribuições. Então, eu acho que o mínimo seria nós sabermos exatamente em que condições isso está acontecendo. Até passou na Câmara essa semana, né? Só não sei se vai passar no Senado. No Senado está um pouco difícil. Agora, quando a gente vê, Gil, como é que é feito o desenho do sistema de corrupção agora nas estatais, fica muito claro que há tanta crítica, né, sobre os funcionários terceirizados e tal, mas são funcionários de carreira. Gente que foi colocada ali, que estava assim com o pessoal, né, ali do centro do poder, que passou muitas vezes de um governo para o outro e que conhece muito bem o trâmite. É um modo de operação agora um pouco diferente para se conseguir essa corrupção num nível tão alto, né? Você tem razão, porque, veja só, no episódio do Mensalão, tudo começou quando aquele funcionário dos Correios, o Marinho, né, foi flagrado num vídeo pegando a mão e botando um dinheiro no bolso, né? Um pouquinho mais à frente ainda no Mensalão foi o Pisolato, que também era funcionário de carreira, né? E por último agora, nós temos aí o Paulo Roberto, o Barusco, enfim, todos funcionários de carreira. Então, eu acho que é o que você disse, né? Na verdade, plantar ali alguém de paraquedas talvez seja hoje menos eficiente, né? Porque até esse cidadão entender a engrenagem e passar a roubar e atender os interesses de quem o colocou ali, isso demora. Agora, se você cooptar ali um funcionário que já conhece toda a máquina administrativa, fica mais fácil. Então, eu acho que hoje em dia os corruptos estão preferindo usar os funcionários de carreira até mesmo do que plantar ali um servidor terceirizado. Agora, Gil, como é que faz, assim, para deixar a coisa um pouquinho mais transparente, né? Qual que seria o modelo? Porque a gente está vendo aí que é um emaranhado, sabe? A imagem que eu faço é como se fosse um emaranhado de arame farpado. Quanto mais você tenta desfazer, mais ele se amarra. Só dizer para eles, olha, coloque aqui o valor que você gastou aqui num portal, a gente nem vai saber se aquilo é verdade ou não. Quer dizer, como é que se começa a abrir essa caixa preta, ou essa caixa forte preta? Olha, na verdade, até houve uma tentativa, diga-se de passagem, quando o governo criou a Lei de Acesso à Informação. Na lei, claramente, quem ler a lei vai ver logo que a Petrobras, a Eletrobras, enfim, todas as estatais estavam ali compreendidas entre aquelas empresas que teriam que informar a qualquer cidadão, qualquer pergunta que lhes fossem feitas, né? Inclusive no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10, enfim. 21 prorrogável por mais 10, se não cumprir, você pode entrar com mandato de segurança. Entrar com mandato de segurança, entrar com recurso na CGU e eventualmente ir para a Justiça. Mas, enfim, o que aconteceu? Demorou a sair aquela regulamentação, o decreto que regulamenta a lei, que no Brasil é alguma coisa que sempre acontece, né? E aí, quando saiu o decreto, para surpresa de todos, praticamente as estatais tinham ficado de fora. Quer dizer, passaram a ser obrigadas a fornecer aquelas informações que elas já forneciam para a CVM, que inclusive muita gente nem sabe quais
eleição, aquelas que elas oferecem à CVM, né? E, na verdade, eles negam informações de todo tipo. Por exemplo, nós outro dia pedimos a eles informações sobre patrocínios esportivos. Quer dizer, quanto é que a Petrobras está custeando para uma ou uma outra modalidade? E ela disse que não. E ela diz sempre, quer dizer, se esconde atrás de um mantra, que se ela for mais transparente, aquilo pode prejudicar a governança, porque ela atua no mercado muito acirrado, muito concorrencial. Quando, na verdade, o que nós estamos vendo, que o que está prejudicando a Petrobras mesmo, não é a falta de transparência, não. Na verdade, não é a transparência exagerada, pelo contrário, é a falta de transparência. Né? Não, prejudicar a governança de uma empresa que foi desmantelada, esfarelada pela corrupção, é uma piada, né? É uma piada. Eu acho que verdadeiramente é uma piada. E não está se discutindo a fundo, né, pelo menos, o quanto elas agora vão se tornar mais transparentes. Será que nós vamos continuar ouvindo essa balela de que elas não podem ser transparentes porque isso vai prejudicar a governança? Eu acho que isso já tinha que estar sendo discutido agora para a gente daqui a pouco não ver novamente esses episódios acontecendo. Fazendo aí a análise inversa do discurso, né, lendo de trás para frente, quando a gente fala, olha, não tem transparência, a gente não consegue saber quanto gastou, quanto que investiu. Se houvesse essa transparência, vamos pegar aqui esse passado recente, uma década, 10 anos, né? Então tá bom. Então, quanto foi que eu investi aqui para fazer essa usina, essa outra, quanto custou de fato, processo licitatório foi esse aqui, então o lucro foi esse, o prejuízo foi esse, e aqui tem tanto no caixa e saiu tanto. Se a gente tivesse essas informações, jamais haveria um petrolão desse tamanho. Jamais essa torneira da corrupção seria tão escancarada, tão aberta. Nem tem torneira, arrancaram tudo, né? Está jorrando direto dos canos aí, né? Do propinoduto. Quer dizer, para você ter uma ideia do tamanho do prejuízo que se tem quando não se tem transparência numa coisa que envolve o seu dinheiro. Né? Porque isso jamais teria acontecido, né, Gil? Quer dizer, ia ser matemático ali. Exemplo, quer dizer, tem um tanto de dinheiro, sumiu aqui um outro tanto. Onde é que você, na administração direta, inclusive, você consegue saber quanto o Ministério pagou a quem, depois você sabe quanto custou, qual foi o processo licitatório, quer dizer, e depois você sabe até a quem é aquela entidade que recebeu na primeira mão, a quem ela contratou. Quer dizer, então você acaba tendo, digamos assim, seguindo um pouco o dinheiro, né? E conseguindo o rastro do dinheiro e fazendo algumas descobertas interessantes, né? Então eu acho, por exemplo, naquele episódio da faxina, que foi, um ministro foi caindo atrás do outro como se fosse um castelo de cartas, aquilo ali era um processo muito simples, né? Porque quase sempre o Ministério repassava para uma ONG e a ONG repassava para alguém e aquele dinheiro, de certa forma, tinha relação com o ministro ou com o partido do ministro. Assim foi aquele castelo de cartas sendo demolido. Eu até dizia à época que a CGU devia fazer um cursinho para dizer ao ministro o seguinte: cuidado, porque quando você repassa um dinheiro para uma ONG e a ONG paga, a gente fica sabendo, a sociedade fica sabendo. Mas em relação à Petrobras e às outras estatais, ninguém sabe de absolutamente nada. Você não sabe o que ela comprou, de quem comprou, por quanto comprou, que dia comprou. E é por isso exatamente que vai acontecendo esse escândalo, porque sempre tem alguém que, de certa forma, observa aquilo, seja um engenheiro que tem mais curiosidade, seja alguém, um funcionário, enfim. Se você dá transparência, a chance de você realmente conseguir buscar o corrupto é muito maior do que se você esconder tudo. E o triste é que quanto mais se mexe, mais a gente encontra aí caroços nesse angu todo. Na quinta-feira, a Lava Jato chegou ao Ministério da Saúde e também à Caixa Econômica Federal, né? Tanto que o deputado André Vargas, conhecido na cidade dele como Bocão, né? Na cidade de Londrina, aliás, Londrina, né, que entregou aí para o Brasil André Vargas, entregou para o Brasil um Barbosa Neto, entregou para o Brasil algumas figuras aí como essas. A gente soube pela Lava Jato que dinheiro, tanto do Ministério quanto da Caixa, iam parar nas empresas ligadas aí ao André Vargas. O Argolô também foi preso e mais aí uma meia dúzia aí de bandidos envolvidos nesse caso, ou bandidos em potencial, ou gente investigada que pode ser bandido, enfim, tem que deixar meio no ar, assim, antes da condenação, né? Mas a gente sabe muito bem de que tipo de gente a gente está falando. Mesma coisa, não é, Gil? Quer dizer, a gente está lá falando da Caixa Econômica Federal, quer dizer, como é que pode 10% de cada contrato, quer dizer, se eu estou falando de um contrato de 1 milhão, são 100 mil. Gente, e contratinho de 1 milhão para essa gente é contratinho. Não é contrato, não é contratinho. São 100 mil reais, que simplesmente, tinha dinheiro da corrupção, é dinheiro a mais que foi tirado ali, dinheiro público, certamente, né? E que é mandado ali para um camarada, amigo do rei, que estava dentro do PT, que era o vice-presidente da Câmara dos Deputados. De novo, sem transparência, dinheiro público roubado. Eu acho que a sensação que passa, né, é que em cada lugar que você mergulhar um pouquinho, você vai descobrir um escândalo semelhante, um maior, um menor, mas a sensação que se tem é exatamente essa. A corrupção está institucionalizada, inclusive aqueles que não roubam, né, começam a dizer, bom, se todo mundo está roubando,
Não é? É aquela sensação do que já dizia até Rui Barbosa, né? Que ou se implante a moral ou nos locupletemos todos, né? Porque, na verdade, Rui Barbosa já dizia isso há muitos anos e é o que se percebe agora. Quer dizer, eu acho que aquele funcionário que está ali embaixo, ele fica com aquela sensação assim, pô, tá todo mundo roubando, eu vou roubar também. Quer dizer, desde que, evidentemente, né, ele não tem uma certa índole. Eu acho que muitas pessoas, né, realmente reagem pela sua própria índole e sabem que esse não é o comportamento que devem ter. Mas muitos reagem pelo temor. Então, se você tiver a impunidade, na verdade, a impunidade realimenta esse processo. Porque a sensação de que o crime compensa é muito boa para o corrupto, né? Na verdade, o corrupto é um jogador. O corrupto vai atrás de onde o dinheiro está. Por isso, hoje em dia, está indo muito atrás das estatais que têm muito dinheiro. E o corrupto é um apostador também. Se ele acha que a chance dele ser pego é pequena, ele vai continuar o seu trabalho, digamos assim.